O presidente Lula participou de entrevista à radiodifusora goiana nesta sexta-feira. Quando questionado sobre a sua relação com o agro, Lula afirmou que o movimento do Sem Terra não invade terras produtivas e é tão útil para o Brasil quanto o agronegócio. Vamos ver esse trecho. Quando a gente fala do aumento do PIB, a gente fala da economia do Brasil crescendo tanto, a gente lembra do agronegócio. Goiás tem essa marca nacionalmente aí do agronegócio. E quando o presidente Lula foi candidato, quando venceu a eleição, a gente escutava muito, mas o presidente Lula e o agronegócio não se dão bem. Agora o agronegócio vai ter toda uma dificuldade a mais no governo do presidente Lula. Está resolvido isso, presidente? O presidente Lula e o agronegócio, para a Janja não ficar com ciúme, mas estão em lua de mel? Olha, eu não diria que a gente está em lua de mel, porque a razão pela qual uma parte do agronegócio rejeita o PT não é por uma questão de dinheiro ou financeira, é por uma questão ideológica. Há quantas décadas o Sem Terra não invade uma terra produtiva desse país? Entretanto, o agronegócio tem ódio do Sem Terra, que são tão úteis ao Brasil quanto o agronegócio. Porque produz com coisa qualidade e facilita com que o Brasil ganhe mercado para exportação, e os outros, se você pegar quase 5 milhões de pequenas propriedades até 100 hectares, são essa gente que produz os alimentos que nós comemos, que produz o frango, que cria o porco, que cria, que planta pepino, que planta cebola, são tudo pequeno proprietário. E essa gente é importante. Eu não faço distinção, acho que eu estou favorável que os dois convivam harmonicamente e democraticamente. Então eu tenho dito o seguinte, é um ódio, é uma discordância ideológica, ela não tem nada de financeira, porque é um outro dado que vocês podem pegar aqui com o governo do Estado, vocês podem pegar com a universidade. Exatamente no governo do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 3 e Lula 4, exatamente no nosso governo é o momento em que o agronegócio teve o plano safra maior da sua história. Eles não podem esquecer que em 2008 eu fiz uma medida provisória de 78 bilhões de reais para salvar o agronegócio desse país. Eles sabem disso. Então o problema deles comigo não é falta de dinheiro, o problema deles é o seguinte, é ideológico, é preconceito, sabe? E eu convivo com isso tranquilamente. Vamos chamar o Miguel Daoud, então, para comentar essa declaração do Lula. Daoud, até que ponto, né, o presidente tem razão ou não quando ele diz que há décadas que o MST não invade terras produtivas e, na opinião dele, o MST é tão útil quanto o agronegócio. Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, o presidente Lula está mal informado ou enganado a respeito desse pronunciamento que o MST não invade terras, né? Muitos anos não invade terras. Recentemente, nós tivemos o Abril Vermelho, em que instalações de pesquisas foram invadidas, prédios públicos foram invadidos. Já houve, em alguns casos, enfrentamento com os produtores rurais, porque houve invasão de terras produtivas, né? Então, o presidente ele fala que ajuda muito o agronegócio, acho que todos, né, os governos ajudaram o agronegócio. Mas, Petri, eu queria dizer uma coisa. Esses 5 milhões de pequenas propriedades que o presidente fala, apenas 2 milhões e 100 estão no Proagro, né? Estão na agricultura, perdão, na agricultura familiar. Os demais estão todos abandonados, sem assistência, e estão na rede de proteção social. Talvez essa rede de proteção social, esses produtores, principalmente do Nordeste, né, que não tem nem o que comer, estão na rede de proteção social e convém para o governo. Isso não tem a dúvida. Então, não é uma questão ideológica, presidente. Os produtores rurais eles têm grande preocupação em relação a exatamente a estabilidade que o senhor traz para o campo. A leniência do governo em não questionar essas invasões, ela se torna
preocupante. Hoje, um produtor rural, ele compra uma máquina de 4 milhões de reais, ele investe muito na terra. E a preocupação dele é que, um belo dia, os invasores chegam ali e tomam conta da terra. Questão de terras indígenas, né? Nós estamos vendo agora com esses incêndios que os índios estão sendo vítimas e, por sinal, nada foi feito pelos índios. Os índios não querem terra, não é que eles não querem terra, os índios não podem ser utilizados como massa de manobra por uma política ideológica. Os índios precisam de cidadania. Índios morrendo de fome, índios abandonados, as aldeias hoje estão em situação de miséria. Então, o produtor rural, ele tem insegurança, ele vive com essas espadas na cabeça, com a espada de invasão de terra, com a questão indígena. Isso tudo é o motivo pelo qual o senhor acha que o produtor não gosta do senhor. Mas se houvesse um combate firme a essas invasões, eu acho que é importante conceder terras, mas a concessão de terra não mediante invasões. Então, isso é uma constante preocupação. E mais, né? Com todo o investimento que o Brasil está tendo, em usina de etanol, plantas para esmagar o algodão, tudo isso é do agro. E, mesmo assim, o agro consegue trazer investimentos para o Brasil. O PIB brasileiro, ele cresceu não da porteira para dentro, mas da porteira para fora. A indústria de carne, a indústria de bebidas, processamento de alimentos, cresceu. Né? Esses setores cresceram. Então, portanto, Petri, eu desculpo, presidente, mas eu não concordo com esse pronunciamento. Perfeito, Daúde. Obrigado, um ótimo final de semana para você e até na outra semana. Obrigado, Petri. Um abraço e boa viagem. Valeu, obrigado.